Fala galera, beleza? O Ed aqui com vocês. E galera, finalmente Thor capítulo 8 aí da HQ. Quem tá acompanhando aqui comigo é o volume 6 das HQs do Thor de 2020, tá? Para quem quiser pesquisar, para ler e também procurar na hora da compra. Geralmente o Thor ele não sai com um subtítulo, né? É sempre Thor V5, V6, V1 e pelo ano da HQ dele que você consegue achar, né? Para você comprar e tanto ler online também. Então, continuando aqui, né? Vamos pro capítulo 8. Eu acho que vocês estão bem hypados para saber o que aconteceu, né? Um novo Thor apareceu ali. Sem mais delongas, roda o vídeo aí, vamos lá. Existe um livro que só pode ser lido pelos reis. Um livro com páginas infinitas, onde você poderá encontrar histórias do Ginnungagap, o Grande Nada, que deu luz às fibras da vida. Um livro passado de geração a geração, por Bori para Bor, de Bor para Odin, de Odin para Thor. Agora que finalmente Thor pode lê-lo, ele não tem tempo suficiente. Ele ainda não leu sobre a Sombra Dourada, o segundo deus da mentira, ou mesmo sobre o relâmpago que anda. Ele não percebeu que o livro cada vez mais se torna mais leve, seus capítulos mais curtos, e alguns apagado por completo. Agora, em Oklahoma, vemos que o Homem de Ferro está tentando conter a mídia de imprensa, junto com Adam, que se tornou o novo Thor. O Homem de Ferro aciona algo que faz com que todos os aparelhos eletrônicos percam o sinal. Assim, ele pode conversar com Adam sozinho. Ele pede então um martelo a Adam. Ele fala que essa não é a história de origem dele. Adam recua um pouco na hora de entregar o martelo. Os dois começam a, de um certo modo, discutir, mas de repente algo acontece. Thor aparece no meio dos dois. Thor então aparece pedindo desculpas pela confusão e pede o martelo a Adam. Adam se propõe a entregar e fica impressionado em ver o Deus do Trovão ali na frente dele. Porém, na hora que Adam vai entregar o martelo para Thor, o Homem de Ferro aparece e pega o martelo. Ele diz que Thor não levará o martelo até eles terem uma conversinha. Os dois então começam a discutir. Tony reclama que Thor escreveu o número pessoal dele no martelo. Thor diz que Tony escreveu primeiro. Tony então continua gritando, exaltado como sempre. Tony então diz que ele já entendeu. Ele diz a Thor que Thor jogou o martelo ali pois ele quer testar o martelo, pois agora, pelo que dá para ver, todos estão conseguindo levantar o martelinho dele mágico. Tony ainda diz que enquanto ele não fizer uma verificação no martelo, ele não irá devolvê-lo. Thor então diz que ele não responde a Tony. A gente já sabe, galera, nessa cena aqui que os dois vai dar alguma treta. Em Oklahoma, eles têm uma certa história aí em Oklahoma, né? Tony então só olha para Thor e ele diz que ok. De repente ele dá uma martelada bem no rosto de Thor, com o seu próprio martelo. Galera, essa cena foi muito legal, muito top, e mais top o que vai vir agora. Continuando aqui, galera. Lógico que Thor fica furioso, galera, e um temporal começa a ser feito. Thor então diz: ouça-me, Tony, não confundas erguer meu martelo com possuir o meu poder. Com me unir ou não, eu ainda sou um deus, e você é só um homem de lata em meio a uma tempestade. Tony então diz que o argumento de Thor foi convincente e ele devolve o martelo de Thor. Thor diz que sempre soube que Tony era um bom amigo e um bom aliado. Tony então brinca lembrando a Thor sobre Oklahoma, que eles já tiveram uma história ali. Isso é uma ótima referência, galera, que se eu não me engano da HQ de 2007, logo após o Ragnarok que houve com Thor, aquele reboot lá do Thor, né? E que o Thor tem uma briga com o Tony lá em Oklahoma, quando ele vai para morar em Oklahoma devido ter acontecido os eventos lá da Guerra Civil, né? E o Tony ter feito um clone do Thor, lembra? E aí o Thor acabou brigando lá com o Tony e deixou o Tony quebrado ali em Oklahoma, né? Saiu mancando. Então ele lembra disso e é uma referência muito legal.
O Thor até complementa dizendo que é por isso que o Tony tinha que acertar um golpe nele, né? Os dois então se despedem e Tony vai embora. Mas antes de Tony ir embora, ele diz a Thor que Thor está precisando de umas férias, pois ele parece abatido, cansado, machucado. Ele também brinca dizendo que agora ele tem uma gravação acertando a cara do Thor com o próprio martelo dele. O Thor somente dá um sorriso. Restando agora somente Thor e Adam. Adam pede a Thor um único pedido, pois o Thor havia falado para ele que ele tinha direito, né, no caso, de pedir qualquer coisa, qualquer favor a Thor. Então ele fala que na verdade não quer nenhum favor, ele só tem um pedido. E então vemos essa cena dos dois voando. Thor parece ficar um tempo ali com Adam, ensinando ele a voar, a pousar, como usar o martelo. Então agora que terminou, Adam já satisfeito, ele se desfaz do poder de Thor, batendo o martelo no chão. Antes de Adam ir embora, ele diz a Thor um conselho. Adam então diz a Thor que máquina é uma máquina, e que nas maioria das vezes, para consertar ela, somente basta desligar e ligar ela novamente. Isso geralmente resolve e conserta quase tudo. Então os dois vão embora. A gente vê então que Thor entra em uma casa estranha ali. Mas lá dentro, o Thor começa a se lembrar de todas as dicas que seus amigos deram para ele. Adam, Homem de Ferro. E vemos que aquela casa parece ser do Donald Blake, que é aquela reencarnação, né? Aquela encarnação do Thor ali na Terra, né? Desde aquelas HQs antigas do Thor, onde na verdade ele era Donald Blake, depois ele descobre que era Thor, e Odin fala que tinha jogado ele na Terra. Tem toda uma história aí do Donald Blake com o Thor. O Thor então, ele olha aquele retrato do Donald Blake e ele dá um sorriso, né? Lembrando dos conselhos dos amigos dele sobre férias, sobre descansar, desligar a máquina, ligar novamente. E ele simplesmente, galera, ele dá um sorriso e acaba a HQ. E fica pra gente aquele gostinho de, opa, será que vai voltar aí o Thor dividindo novamente aquele ser dele, aquele corpo dele com a alma dele, né, com o Donald Blake novamente, será? Vai ser muito bacana, né? É interessante ver como vai desenrolar essas HQ. Essa HQ foi mais uma HQ um pouquinho mais parada, né, galera? Foi um pouquinho mais cômica, né? Não teve grandes acontecimentos conforme as anteriores, mas foi bacana aí ver. A gente não sabe o que pode esperar aí que vai acontecer, né? Então, galera, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o volume 8. Provavelmente já vai sair o volume 9 essa semana e eu vou trazer o mais rápido possível aí para vocês. Então, muito obrigado por vocês estarem apoiando o canal, os vídeos todos, compartilhando. Isso ajuda bastante. Os comentários de vocês com certeza ajuda cada vez mais. Então, obrigado, um abraço e até a próxima.